Então, depois do autor da Epístola aos Hebreus falar da supremacia de Cristo em relação aí aos profetas, né? Depois ele falou em relação aos anjos, Moisés, Josué, Arão, toda a ordem sacerdotal, né? Falando do sacerdócio de Jesus superior, sendo da ordem de Melquisedeque, falou da aliança superior, a nova aliança em Jesus Cristo. Nós vimos aí, ele completando aí no capítulo 10, né? Falando então dessa superioridade, então tanto do sacerdócio como da nova aliança. Então desde o capítulo 1 até o capítulo 10 nós estamos estudando sobre isso. Agora ele vai citar exemplos de homens e mulheres que tiveram fé em Deus, foram justificados então por essa fé em Deus. E veja bem que a fé sempre está envolvida para a salvação. Então eles foram justificados, foram salvos, porque tiveram fé em Deus. Assim como no cristianismo é necessária a fé para a salvação. Tem muita gente que não está compreendendo isso, né? Mas é importante mais citar isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há salvação. Jesus executou já o que precisava fazer, isso é a graça de Deus. Então veja só, a importância da fé. Tudo que era preciso ser feito para sermos salvos, Jesus fez. O plano de Deus foi executado. Agora, o homem precisa crer nisso para ser salvo. Esse é o grande problema lá do calvinismo e várias outras religiões, né? Eles não dão a devida importância à fé. E a Bíblia é bem clara aqui, dizendo, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Se o homem não tiver fé em Deus, nas suas promessas, não pode ser salvo, não adianta. Já, por exemplo, o calvinismo vai dizer que Deus já escolheu quem vai ser salvo, que não depende nada do homem para ser salvo. Olha só. Então ele já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido, quem vai para o inferno. É assim que eles acreditam. E não é essa a verdade. Então a fé é importantíssima. Sem fé não tem jeito de agradar a Deus. Não tem como um homem ser salvo se ele não acreditar naquilo que Jesus fez por ele. E veja bem que é por isso que nós pregamos o Evangelho, para que as pessoas creiam, tenham fé na palavra de Deus, naquilo que Jesus fez. Aí eles podem ser salvos. Então o autor dos Hebreus vai falar exatamente aí sobre os heróis da fé, vamos dizer assim, né? Aquelas pessoas no Antigo Testamento que tiveram uma fé exemplar e que servem de exemplo para os hebreus que tinham aceitado Jesus como Senhor e Salvador, estavam querendo deixar sua fé, serve de exemplo para eles e serve também de exemplo para nós. Então vamos ver aí a parte 1, a fé que gera confiança em Deus. Tópico 1, o sacrifício de Abel. Tópico 2, o testemunho de Enoque. Tópico 3, a confiança de Noé. Então no tópico 1, o sacrifício de Abel. O autor dá início à sua galeria dos heróis da fé com Abel, o primeiro exemplo de homem de fé. Hebreus 11:4. Abel foi um homem que nos primórdios da humanidade ousou confiar em Deus. A Bíblia mostra que seu sacrifício feito com fé agradou a Deus. O culto prestado por ele foi verdadeiro. Há muitas especulações sobre a natureza do sacrifício oferecido por Abel, mas o texto sagrado nada diz sobre o assunto. O fato é que a fé de Abel foi uma fé operante, diferentemente da fé de Caim, seu irmão. Para o autor de Hebreus, os cristãos, assim como fora Abel, deveriam ser em tudo confiantes, porque o Cristo a quem seguem é, em tudo, superior a Abel. Hebreus 12:24. Então veja, o primeiro exemplo, Abel. Nós falamos rapidamente sobre ele. Então, qual a diferença do sacrifício de Abel e de Caim? Então, Abel é um adorador. Ele vem oferecer a sua própria vida a Deus. Então, ele oferece um animal no lugar dele. O sangue daquele animal foi derramado no lugar do sangue dele, Abel. Então, olha só, é um sacrifício que agrada a Deus. É uma vida entregue a Deus. Essa é a verdadeira adoração que Deus exige de nós. Todos nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, morremos e nascemos de novo. Nós servíamos ao pecado, tínhamos aí um dono, né?
Agora nós servimos a Deus, nosso dono é Deus, então nós temos que ter essa consciência de que a nossa vida pertence a Deus. Então o verdadeiro adorador é aquele que dá a sua vida a Deus, entrega tudo a Deus. E esse é o exemplo de Abel para nós. E esse tipo de fé, né, ainda fala hoje, porque só podemos ser salvos se nós tivermos fé em Jesus Cristo. Porque o sacrifício de Abel era um tipo de sacrifício de Cristo. Ele ofereceu um animal em seu próprio lugar, assim como Deus ofereceu Jesus em nosso lugar. Então veja só, por isso que ainda fala esse sacrifício. Por quê? Mesmo hoje e sempre é assim, a salvação através da fé no sacrifício de Jesus em nosso lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não é mais uma figura, Jesus é o antítipo, né? É o cumprimento. Então Jesus disse para a mulher samaritana, Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então esses que vão entregar totalmente a sua vida a Deus. Esses são os verdadeiros adoradores, a exemplo de Abel. Caim ofereceu o que todo mundo oferece. Muita gente oferece dinheiro, oferece as coisas e tal, mas não dá a sua vida para Deus. Deus quer tudo, é a vida, é nós. Tópico 2, o testemunho de Enoque. Há pouquíssimas referências à pessoa de Enoque no registro bíblico, mas o pouco que há é suficiente para inspirar fé e confiança. Hebreus 11:5. Somente 2 pessoas são citadas na Bíblia que não experimentaram a morte. Um é Elias, profeta de Tisbe, e o outro é Enoque. A Bíblia diz que esse traslado de Enoque se deu por causa deste andar com Deus. Ninguém se aproxima do Pai, nem muito menos anda com Ele, se não demonstrar fé. Deus é soberano e age como quer, mas o fato é que Deus chamou Enoque para perto de si por causa do seu andar na fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Veja bem que para Enoque conversar com Deus, ter intimidade com Deus, ele precisava de fé em Deus. Como é que alguém sem acreditar em Deus vai ouvir a voz de Deus e conversar com Deus todos os dias? Então a amizade, a intimidade de Enoque com Deus era muito grande. Deus vinha falar com Enoque. Até que Deus resolve Enoque. Ao invés de eu ir e falar com você, você vem para cá. Então é um tipo de igreja o Enoque, né, que vai ser arrebatada porque tem comunhão com Deus, conversa com Deus, tem intimidade com Deus. Então vai morar com Deus. Jesus vem buscar exatamente a igreja que tem intimidade com Ele, que deseja morar com Ele. Depois fala aí, então, no tópico 3, a confiança de Noé. No seu sermão escatológico, Jesus se referiu aos dias de Noé como uma época de insensibilidade espiritual. Foi uma geração à semelhança da nossa, imediatista, do aqui e agora. Nos dias de Noé já se vivia uma espécie de hedonismo, porque todos se preocupavam apenas com aquilo que dava prazer imediato, como está em Mateus 24, 37 a 39. E eles não perceberam, mas Noé sim. Quando ninguém conseguia ouvir Deus, Noé o ouviu. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Hebreus 11, 7. Então Noé é um exemplo de homem de fé e pai de família. Veja só. Quando Deus diz para ele que vai haver um dilúvio, ele acredita em Deus. Quando Deus diz para ele construir uma arca, ele constrói essa arca. Então veja só, ele acreditou em Deus e imediatamente pensou na sua família. Veja bem, para a salvação da sua família construiu a arca. Então o que ele fez? Ele salvou a sua família, ele levou a sua família a estar dentro da arca e ser salva do dilúvio. Então, exemplo de fé para nós, né? Que nós devemos então manter a nossa família dentro da igreja, manter a nossa família salva, esperando o arrebatamento da igreja. E no dia que acontecer, nós subimos e a família nossa também. Então, um tipo de fé maravilhoso que nós devemos copiar. Todo pai de família, toda mãe deve copiar esse tipo de fé de Noé, sabendo que vem aí a grande tribulação e nós não podemos deixar os nossos filhos, a nossa família passar por isso. Não podemos deixar que eles vão para o inferno.
Então nós temos que falar de Jesus para eles. Pode custar quanto for, pode ser difícil, mas nós devemos falar de Jesus para eles. Devemos fazer de tudo para livrá-los da ira futura, da grande tribulação que vem sobre os homens. Livrá-los do inferno, livrá-los do lago de fogo e enxofre. Então Noé é um grande exemplo para nós, um exemplo que nós temos que seguir, um exemplo maravilhoso de um homem que acreditou em Deus realmente. Na parte 2, nós temos aí a fé que faz ver o invisível. Tópico 1, a obediência de Abraão. Tópico 2, a fidelidade de José. Tópico 3, a determinação de Moisés. Tópico 1, então, a obediência de Abraão. Após ter falado sobre Abel, Enoque e Noé, o autor agora foca o seu argumento sobre a fé da pessoa de Abraão, o patriarca da nação hebreia. Todos os nomes citados anteriormente são tidos como exemplos de fé, mas nenhum deles havia se tornado um modelo para os judeus como fora Abraão. Quando chamado por Deus, Abraão obedeceu e sua fé o guiou mesmo quando não sabia para onde ia, Hebreus 11:8. Mas Abraão não era apenas pai dos judeus, ele era pai de todos os que creem, como está em Gálatas 3:7. Os cristãos deveriam seguir suas pegadas com a mesma obediência e a mesma fé do amigo de Deus. Então vimos aí exemplos de fé, mas ninguém foi chamado amigo de Deus como Abraão. Abraão foi chamado então amigo de Deus. Abraão foi chamado então de Ur dos Caldeus, depois foi para Harã, teve novamente a chamada de Deus, e ele creu em Deus e saiu para uma terra que ele não sabia nem onde era. Então ele acreditou em Deus. E durante a sua vida ele vai ter ainda várias provas e ele vai ter que ter fé, e realmente teve fé em Deus. E veja bem que ele creu nas promessas de Deus e ele acreditou que com 100 anos poderia ainda gerar um filho, e sua mulher com 90 anos gerar um filho. Ele acreditou em coisas impossíveis. Isso agrada a Deus. A fé agrada a Deus. E veja bem que esse filho veio depois de mais de 20 anos. Então a fé realmente que exigiu muito de Abraão. Acreditar numa coisa dificílima, impossível de acontecer. É uma fé superior. E também agora acreditar que levaria o seu filho, mataria o seu filho e Deus devolveria o seu filho para ele. É uma fé maravilhosa. Ele creu na ressurreição do seu filho. Então exigiu uma grande fé de Abraão. Então a Bíblia diz que Abraão é o pai de todos que creem, porque ele teve um tipo de fé que todos devem ter. Acreditar nas promessas de Deus. Acreditar no impossível. É a fé que agrada a Deus. Então a Bíblia dá testemunho de Abraão dizendo: creu Abraão em Deus. Olha só. Creu Abraão em Deus e foi justificado por essa crença, por essa fé. O tópico 2 então fala sobre a fidelidade de José. A Escritura testemunha sobre a fidelidade de José. Embora tenha sido vendido, ele mesmo nunca se vendeu. Atos 7, 9 e 10. A fé o manteve vivo no Egito. Se a fé de Abraão fez com que conhecesse o desconhecido, por outro lado, a fé de José fez ele enxergar o invisível. Hebreus 11, 22. José, pela fé, viu o êxodo do povo judeu. De fato, a palavra grega saída, versículo 22, é a mesma usada para se referir ao êxodo. É essa fé que nos faz enxergar o desconhecido e acreditar no futuro, que o autor exorta os crentes a demonstrarem.